Opa, hoje é quarta-feira, dia 4 de abril de 2018 e claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, Apple Pay Brasil, chegou novos processadores, tiroteio no YouTube e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Sobre o esquema de DNS, tem uma dica que eu não passei, por isso que é importante ouvir esse diário, porque é nosso canal de comunicação e eu posso fazer alguns ajustes. E uma coisa que eu não falei na dica é que você pode combinar DNS. Digamos assim, você tem a opção de colocar vários DNS. Você pode colocar o primário do OpenDNS, o secundário do OpenDNS, aí coloca no terceiro o primário do Cloudflare, aí como quarto, digamos, coloca o Google, ou então, caso você só tenha duas opções de DNS no seu roteador, não tem problema. Você pode colocar como primário o OpenDNS, caso esse seja o que você prefira, seja o seu principal, e aí como secundário você coloca o Cloudflare, porque na possibilidade remota de falhar miseravelmente o OpenDNS, cai o primário, cai o secundário, embora você não esteja usando o secundário, você muda de rede, você vai para o Cloudflare, você vai para outro sistema, você continua com o seu DNS. Isso é uma boa dica. E vocês ficaram mangando que eu falei Scicube. É que eu leio o C e vejo Sci de Science, aí dá aquela americanizada na coisa, dá ruim, mas o nome é Cicobi. E qual que você tá futurista e acabando com a propriedade privada? Não vai acabar por completo, vai ser um misto das coisas. O que a gente não pode esquecer é que a gente projeta as coisas no mundo e as coisas elas acabam projetando a gente também, alterando o nosso comportamento. Quando a gente criou na indústria, a linha de produção, na verdade, a gente acabou moldando o nosso comportamento para essa linha de produção. Se você olhar para sua vida, ela é uma linha de produção. Você estuda, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, vai como se fosse numa linha de produção. E quando você tá numa linha de produção, você é um especialista. O cara que tá na posição 3, ele fala com o cara da posição 2, recebe da posição 2, manda pra posição 4 e só fala com esses dois carinhas. E hoje, nessa era de internet, da coisa pululando, a gente tá mudando o nosso comportamento. A gente tá ficando multidisciplinar. Existe, entre aspas, uma livre circulação de informação. Cada vez menos a gente tem um modelo fechado. Agora, prever de fato o que vai acontecer no futuro é muito difícil. Até porque, a partir do momento que você prevê, você dá a opção da pessoa seguir por um caminho diferente, mudar a previsão. Não teria sentido se não fosse dessa maneira. Notícias. Coca-Tech. E chegou o grande dia, Apple Pay já está disponível aqui no Brasil para os cartões Itaú. A Apple até divulgou um novo vídeo falando do Apple Pay, não em português, em inglês, mostrando o iPhone X, sobre compras, sobre uma maneira rápida de você fazer compras, obviamente, né? Apple Pay e pronto, tá feito. São vários comerciais, na verdade, eles estão aqui nas notas do episódio para você assistir. Qualquer cartão Itaú, desde que seja Itaú, não é Itaú bandeira de terceiros, pelo menos pelo que eu andei vendo. Eu tenho um Itaú iConta, by Itaú Internacional. Eu não consegui adicionar pelo sistema de Apple Pay na carteira. Wallet, na verdade, procura por Wallet. Vai aparecer a opção Apple Pay Cash, pelo menos no meu beta aqui 11.4. Você vai lá nos ajustes, tira o Apple Pay Cash, porque ainda não tá funcionando aqui no Brasil. No iniciozinho, eu consegui avançar nos testes, ele pedia o SSN, o Social Security Number, tentei colocar o meu CPF para ver se ia, mas não foi. Agora, você tira a foto do documento, para ali, pelo menos no momento que eu tô gravando, eu tirei o documento que eu usei, que ele pede um documento com foto, eu usei a carteira de habilitação aqui do Rio de Janeiro. E aí, no Wallet tem um maisinho, onde você dá o mais, ele pede, pistola aqui, tira uma foto do cartão. Você coloca o cartão, tira a foto, ele reconhece seu nome, reconhece o número do cartão, a data de validade e preenche os dados automaticamente, só pede, às vezes falha o processo de identificação, você tem que digitar, mas ok. A única coisa que obrigatoriamente que você tem que digitar é o código de verificação que fica atrás do número do cartão, aqueles 3 dígitos. Aí você digita, ele faz o contato com a operadora, o meu cartão é Mastercard, e aí eu não consegui fazer por ali. Ele diz, a sua operadora ainda não é compatível com o Apple Pay. Parece que a galera do Visa já tá funcionando, já tá conseguindo fazer. Acredito que seja uma questão de tempo para ter o Mastercard funcionando. Agora, a dica que eu vou passar para você é que saiu uma atualização pro aplicativo do Itaú, e dentro do aplicativo do Itaú, quando você vai em cartão de crédito, tem a opção Apple Pay.
E aí, pelo aplicativo, você diz, sim, quero Apple Pay. Aí ele joga, né, você digita a senha. Se você fizer por fora, você vai receber um código por SMS que você tem que digitar para confirmar. Por dentro do aplicativo, você digita a sua senha padrão, a de conta, e vai para dentro do wallet. Aí ele pergunta, olha, eu posso colocar isso aqui no iPhone ou no Apple Watch? Onde é que você quer? Obviamente que eu escolhi os dois, você não pode escolher os dois ao mesmo tempo. Pelo menos aqui no teste que eu fiz. Coloquei no iPhone, aí vi se tinha alguma maneira de exportar, mandar isso para Apple Watch. Não achei. Aí fui lá, de novo, no aplicativo do Itaú, pedi para adicionar de novo o Apple Pay, só que dessa vez escolhi o Apple Watch. Tá tudo aqui configurado. Coloquei lá no Instagram, fatinho bonitinho, no @CocaTechPod. E agora é testar. Tá tudo configurado, vamos testar, vamos ver se funciona. Se você for lá nos ajustes, acho bacana você ir nos ajustes Wallet e Apple Pay, você vai ver os dados do cartão, você vai ver o histórico de transações. A gente precisa, né, se ambientar com essa nova realidade. Vou testar hoje e amanhã eu falo com vocês. Mas tem algumas informações opcionais que você pode passar na compra, que é o endereço de entrega, o seu e-mail, o seu número de telefone, e você define o cartão padrão. O cartão padrão, né, eu só tenho um, vai ser esse mesmo. Endereço de entrega, ok, coloquei ali. O e-mail, eu tenho aqui alguns e-mails cadastrados, mas eu coloquei aquele meu e-mail de spam, porque ele diz que é o padrão da transação. Não sei se, né, para compras online tem uma opção também de permitir pagamentos no Mac, que no caso tá ligado. É onde fica a opção do Apple Pay Cash, que você pode desligar. Não sei direito o que são esses padrões da transação, mas eu coloquei, né, o endereço de entrega direitinho, coloquei o e-mail de spam e coloquei o meu telefone. Amanhã eu conto mais detalhes para você. Agora, um Coca me mandou um vídeo de uma loja Zite, se eu não me engano, uma loja autônoma em Vitória, padrão Amazon Go, quase. É um cubículo, né? Não é uma loja muito grande. Você sabe que eu sou ruim, né, de dimensões, né? Ainda mais por vídeo, mas eu diria que tem o quê? 6 metros por 6 metros. É mais ou menos o tamanho do seu quarto, da sua sala. Não é gigantesca. É uma areazinha com porta de vidro, e na porta do lado do vidro tem um leitor de QR Code. Aí você pega o aplicativo, joga o teu QR Code, a tua identificação, para abrir a porta. Então aí ele sabe quem é você, sabe que você tá dentro da loja. E aí na loja você tem alguns produtos, e na frente de cada um dos produtos você tem um QR Code. Aí no aplicativo você pistola, você tira foto do QR Code, ele identifica o produto. Então não é exatamente a Amazon Go que faz tudo de maneira inteligente, mas você pega ali, pistola, né, e aí já pagou pelo produto, pode sair da loja. Você não tem nenhum humano dentro da loja. Obviamente que você tem trocentas câmeras, né, é monitorado. É um esquema bem inteligente, porque você está sendo identificado, sabe quem é você. Você fez um cadastro na loja, talvez alguém possa entrar junto com você, mas enfim, né, tem câmeras. Excelente iniciativa. E lembra ontem, quando eu falei, o chefão de inteligência artificial do Google, que também cuida de busca, se desligou do cargo, mas ainda continuava trabalhando no Google, queria ficar mais com tecnologia? Pois é, não foi exatamente isso que aconteceu. Ele tá trabalhando agora na Apple. Foi pra Apple, e aí já acende aquela luz de Siri. Legal, agora a Siri vai. E tomara mesmo que vá. Agora, se você achou isso uma boa notícia, vamos inverter a situação, vamos identificar aqui se você é fanboy de verdade ou não. Se eu falasse, o Johnny Ive foi contratado pelo Google, ou agora ele tá trabalhando na Xiaomi, agora tá trabalhando na Samsung, você talvez ficasse revoltado, seja com a empresa contratando o Johnny Ive, seja com o Johnny Ive saindo da Apple. Mas, como é a Apple contratando o carinha do Google, você tá levando de boa. Não. Olha fanboy. Eu sei que a Siri é sofrida demais. Eu uso muito a identificação de dado do Google. Uso muito mesmo. Às vezes falha, mas vai bem. Por exemplo, quando eu ontem falei da dica de DNS, eu falei, vou fazer essa coisa de DNS. Aí eu falei pra Siri, me lembra de fazer um esquema de DNS no Apple Watch. E aí ela anotou o nome Denise. Eu não tenho nenhum contato. Não é Denise com S, não. É Denise com C. Eu não conheço nenhuma Denise. Eu não tenho. Procurei contatos aqui com Denise. De onde é que ela tirou isso? E é só DNS, servidor. Eu ainda falei servidor DNS. E aí depois eu fui rascunhando algumas ideias. E aí eu já tava no documento, fazendo a seleção dos DNS que eu ia comentar. E eu tava usando o ditado do Google e ele entendeu direitinho o DNS. É super fácil de usar. Você lasca o dedo na barra de espaço, aí abre o aplicativo do Google e você pode falar. Aí você para de falar, volta pro aplicativo anterior, já preenchido com texto. E às vezes a mensagem fica meio bagunçada assim, né? Tem que, como se tivesse erro de digitação, mas eu mando assim mesmo. E pronto. Uma coisa que eu tenho tentado fazer ultimamente é digitar textos no iPhone. Por que isso? Não digitar, mas usando o próprio ditado. Porque quando você digita no Mac, você tem aquele telão, você acaba fazendo parágrafos grandes. E boa parte das pessoas hoje está consumindo esse texto no iPhone. E aí vai lá no iPhone, tá aquele blocão de texto, dá até preguiça, você não lê. Então tem me policiado para escrever no iPhone, que aí os parágrafos eles ficam pequenininhos, como também eu tô usando o ditado e eu não quero
fazer uma coisa muito grande, combinou pra mim. Eu tenho hoje escrito os meus textos autorais via editado no iPhone pra ficar condizente com essa nova realidade mobile. Dica aí pra você. E uma coisa muito triste aconteceu hoje. Foi invadido o campus do YouTube. Uma mulher entrou lá e saiu atirando. Foram 3 feridos e ela foi encontrada morta, provavelmente por suicídio. Não se sabe ainda muita coisa. Teve muita fake news no Twitter. Era uma mulher, depois um homem, voltou a ser mulher, tava procurando um namorado. Mas no momento que eu tô gravando, o que se tem como mais certo é que ela não conhecia ninguém no YouTube. Ela tinha 2 canais de YouTube. Tava chateada com a desmonetização de alguns vídeos. Falou, poxa vida, não tem oportunidade igual dentro do YouTube. Nos canais dela, tinham 2 canais. Já foram tirados do ar. Ela se declara como persa, e aí entenda, iraniana. Não tá sendo considerado um ataque terrorista, pura e simplesmente. O pai dela até ligou pra polícia falando, minha filha tá com raiva aqui do YouTube. Avisou a polícia, mas aconteceu o que aconteceu. O curioso é que ela se define como vegana, ativista dos direitos animais, defensora de um estilo de vida mais humano. E aí, quando é contrariada de alguma maneira, fez o que fez. A política do YouTube é sim complicada, é difícil de você falar, principalmente se você for pequenininho. Ela tinha 10 mil inscritos em cada um dos canais. E o total de vídeos, coisa de 400. Enquanto você tem grandes como a Apple, que consegue, ela publicou um vídeo, eu cheguei a comentar com vocês, e aí na tela de bloqueio tava mostrando aquela notificação, né, o texto fora da bolha do quadradinho. A Apple editou o vídeo, resolveu esse problema e trocou o vídeo. Você não consegue trocar. No Vimeo você consegue trocar o vídeo, mas no YouTube você não consegue. A Apple conseguiu. Triste que isso tenha acontecido. Menos mal que ela não matou terceiros. Levanta-se a bandeira do desarmamento. Talvez sim, isso tenha que ser feito ou não. Mas eu ainda insisto na questão da saúde mental. A gente tá falhando miseravelmente em ajudar as pessoas. A gente não consegue mais ler as pessoas. Por exemplo, você sabe ler, encontrar um psicopata. Será que ao seu redor tem um psicopata? Psicopata não é branco e preto, não é sim ou não. Um psicopata não é uma pessoa assassina necessariamente. Um psicopata é uma pessoa que varia a sua falta de empatia. A gente pode até dizer que em algum grau todo mundo tem um pouquinho, pelo menos, de falta de empatia. Todo mundo seria, dentro da sua composição de personalidade, um pouquinho psicopata. E você tem muitos psicopatas na sociedade porque são pessoas funcionais. Médico, por exemplo, você precisa que o médico ele tenha um grauzinho de psicopata, porque ele não pode ser empático com todo paciente que ele trata. Ele tem que ter um certo distanciamento. Militar também tem que ter um pouco desse distanciamento para, completar a sua missão. Aí já é um nível mais hard, mas militar foi projetado para isso. Político também tem um quesinho disso. Faz parte da nossa personalidade. Mas a partir de um nível, diria que não é interessante de ter essa pessoa como um amigo. E você tem que ter condições de avaliar uma pessoa assim. Saber fazer essa leitura. Por exemplo, se a pessoa se envolve num acidente de carro, ela não teve culpa. Ela tava lá parada, tava andando, enfim, tava fazendo tudo direitinho. Mas aí acontece o acidente envolvendo a pessoa. Vou até aliviar. Ninguém se machucou, só dando material. Se essa pessoa que tá certo, ela não diz puxa vida, que chato. Se ela diz, tava certo, culpa da pessoa. Mas eu vou te falar que aí já tá rolando um grau não saudável de psicopata. Ainda sobre o Google, registrar que a assinatura do Google Play Music, que tava saindo por R$2,90 ou R$14,90, dependendo do tempo em que você assinou, agora vai passar para R$16,90, se alinhando com os demais players do mercado, Spotify, Apple Music e Deezer. Lembrar que foi o IPO do Spotify hoje, ele tá valendo 27 bilhões de trompetas. Já que a gente tá falando de Estados Unidos, o Trump quer que a Amazon pague mais pela entrega das encomendas feitas pelos Correios. Aqui no Brasil, em contrapartida, uma boa notícia, os Correios querem facilitar o esquema de compras em sites estrangeiros, diminuindo a burocracia, diminuindo o tempo de entrega. A SpaceX ganhou a autorização da Anatel americana, a FCC, para colocar mais de 4.000 satélites ao redor do planeta para fornecer banda larga. Na Europa, com o Brexit, a Europa vai cancelar coisa de 30 mil domínios .eu, porque eles foram registrados por britânicos. Ah, treta aí. De atualização, OnePassword agora tem versão business, oferecendo uma visão de compliance e contas familiares para os funcionários gratuitamente, para separar as senhas da empresa e as do funcionário. Adobe também deu um tapa na sua Creative Cloud. Facebook Messenger agora suporta vídeo em 360 graus. Snapchat liberou vídeo chat em grupo e suporta mentions nas stories. E eu cheguei a falar que os GIFs do Instagram voltaram, né? Já estão ativos de novo no Stories. De rede social, o Grindr, alô privacidade. O Grindr é um Tinder gay. Eu acho que ele não chega a ser LGBT, acho que ele é gay. Tá permitindo que empresas vejam o status HIV, ainda sobre privacidade, fizeram um aplicativo que fica monitorando o status do WhatsApp. E aí sabe se a pessoa ficou online ou não. E aí consegue inferir de alguma maneira que horas você foi pra cama, que horas você acordou, se você tava conversando
falando tá conversando com fulano, só pelo status, só por aquele esquema de visto por último, né, em tanto tempo, de uma coisa que você fez antes de dormir, olhou o WhatsApp, acordou, olhou o WhatsApp. Aqui no Brasil, o Ministério Público do Distrito Federal tá abrindo um inquérito contra a Vivo por suspeita de dados pessoais usados lá Facebook. O Evernote, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, no Business, liberou o Spaces, que é uma visualização, é um quadro para você selecionar de acordo com o projeto. Não, esse projeto aqui tem essas notas, tem esses cadernos, uma maneira de facilitar a visualização da informação para um time. Não é um chat, não é um Slack, é apenas uma visualização de notas e cadernos, quase guardando as devidas proporções. É como se você tivesse uma etiqueta, ou melhor, você não tem os atalhos, é como se você tivesse um conjunto de atalhos, poder criar múltiplos conjuntos de atalhos separadinhos, né, e chamar isso de Space. Saiu o beta para os desenvolvedores do macOS, o beta que eu falei do iOS 11 foi para os públicos, iOS 11 e tvOS. A Intel anunciou a 8ª geração da sua linha de processadores, e essa linha corrige o problema do Spectre Meltdown. Aí só vai chegar no mercado daqui pelo menos 3 meses, processadores que vão estar provavelmente nos novos MacBooks, no Mac Mini. Pela primeira vez a gente tem um Core i9, e é provável que a gente tenha esse Core i9 no MacBook Pro de 15 polegadas. Ele suporta até 32 GB de RAM, mas como ainda não tem suporte ao DDR4 Low Power, LPDDR4, ainda não vai ser dessa vez que a gente vai ter um MacBook Pro com 32 GB de RAM. Também é provável que a gente tenha nos de 13 polegadas processadores quad-core. O papinho que a Apple tá conversando com a TSMC para fazer tela de microLED pro Apple Watch continua firme. Falando de relógio, os funcionários da Apple que completaram o mês inteiro os 3 círculos ganharam uma pulseira de trama de nylon comemorativa, pulseira preta, e aquele encaixe onde você coloca a ponta da pulseira nas cores dos 3 círculos. Teardown do iPad 6 bem dentro do esperado, similar à versão anterior. A diferença fica por conta do chip A10 e do chip para fazer funcionar o Apple Pencil, mas reparabilidade continua uma porcaria. E para finalizar, a Motorola lançou mais um Moto Snap, um alto-falante estéreo por 400 Temers. E assim eu vou ficando por aqui, indo pra gastação com o meu Apple Pay, mas amanhã, quinta-feira, eu volto. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.